Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou o Renato e hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui sobre teologia bíblica, falando uma continuidade direta do nosso estudo da semana passada, né? Onde nós começamos a ver acerca da teoria da brecha. E hoje nós vamos continuar aprendendo o que nós podemos contra-argumentar, né? Então nós vamos entender isso hoje, tá? Eu espero que você tenha entendido quando eu falei acerca do verbo conjuntivo, consecutivo, disjuntivo e o consecutivo, acerca da teoria da brecha. Se você não entendeu lá, até eu te orientei você pesquisar na internet, pesquisar principalmente em inglês, para você ter uma noção melhor do que eu estava falando, pesquisar também acerca do VAV, né? Com um professor de gramática hebraica, né, um professor de hebraico, que ia te explicar melhor acerca do verbo consecutivo e do verbo disjuntivo, tá? E hoje nós vamos dar continuidade. Não esqueça de deixar o like para estar nos ajudando, compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo nesse canal se você não for inscrito e ativando o sininho das notificações, né? Nosso canal nossa página no Instagram também, canal.ebdja. Entre lá para estar nos ajudando e assim esse material possa chegar para outras pessoas. Muito bem, nós vimos lá na última aula acerca da teoria da brecha, né? Essa teoria da brecha feita por esse moço aqui, Thomas Chalmers, que entendeu que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, existe uma lacuna, existe um hiato, né? Um espaço de tempo ali de milhões de anos. E que nesse espaço de tempo surgiu os demônios, teve seres que nasceram aqui, e depois que eles morreram viraram demônios, existiu também aqui os dinossauros e todas essas coisas. Nós vimos aqui alguns pontos que eles alegam, né, que por que eles acreditam, por que Thomas Chalmers acreditava, né, acerca do verbo disjuntivo. Ele diz que ali o verbo é disjuntivo. Ele também diz que o termo aqui vaietá, ou raietá, que aqui está como era. Ele diz que deveria ser tornou-se, que a terra tornou-se sem forma e vazia. E ele também diz que o termo aqui sem forma e vazio não condiz com aquilo que Deus faz, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então, não teria como você ler aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus ter feito algo sem forma, algo vazio, tá? Então nós vamos ver quais são nossos contra-argumentos, o que a Bíblia nos mostra acerca disso. Então o primeiro ponto aqui, nós vamos tratar acerca do VAV. Então aqui, olha, na língua hebraica nós temos o verbo consecutivo e o verbo disjuntivo. Foi como eu mostrei para vocês. O verbo consecutivo, ele é uma sequência. Quando você lê aqui, olha, vamos voltar aqui, aí eu vou explicar melhor para vocês aqui. Quando eu leio aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, né? Ve'haaretz hayetá tohu vavohu, e a terra era sem forma e vazia. Então, esse verbo aqui, na verdade, ele não é um verbo disjuntivo. Esse verbo aqui, ele entra como um verbo consecutivo. Mas como que ele é consecutivo aqui? Preste atenção nisso aqui. Se aqui, olha, o texto está falando de céu e terra, e lá continua falando de terra. Então dá a ideia de que realmente está falando de uma outra noção. Por isso que o autor, ele entende que é um verbo disjuntivo. Porque aqui eu tenho, olha, o céu, aqui eu já tenho um verbo, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Então ele entende que esse e a terra começava uma outra frase. Só que para que eu possa entender isso, eu tenho que lembra que eu falei para vocês que o livro de Gênesis, ele é um livro em prosa, escrito em prosa, ou seja, contando uma história que aconteceu. Ele não é um livro poético, mas ele é um livro de
prosa com elementos poéticos da poesia hebraica, tá? E uma das formas que nós temos da poesia hebraica, até da gramática hebraica de uma forma geral, é que o costume deles escreverem algumas coisas eram de que forma? Eles resumiam alguma coisa e depois eles iam contando os detalhes do que aconteceu, tá? Então, quando eles colocavam o ele entrava como e consecutivo, não disjuntivo. Mas como consecutivo, se eu falei a mesma coisa atrás? Porque eu resumi para vocês o que aconteceu e agora eu vou explicar, eu vou contar um detalhe de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Você quer ver um exemplo? Para você entender melhor o que eu estou falando. Abra lá agora em Daniel. Vamos abrir comigo em Daniel, tá? Capítulo 1. Sempre nessa aula você precisa estar com a sua Bíblia aí. Nem que seja no celular, mas esteja com a sua Bíblia para você acompanhar. Daniel, capítulo 1, diz assim, olha. No mês terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Jerusalém, e sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim e alguns utensílios a cada senhor. Deixa eu achar aqui. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em todas as sabedorias, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou também a ração diária. Versículo 6. Entre eles se acharam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tá. Agora vê lá no versículo 15. Olha só. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ou seja, aqui já passou 10 dias. Agora vamos lá para o final. Versículo 17. Versículo 17. Vamos ver se é o 17. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, Nabucodonosor falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir perante o rei. Ou seja, o que está me falando aqui? Que eles ficaram no período de 3 anos. Se você ler só, vão ver que é 3 anos. Nesse período de 3 anos, eles, no final dos 3 anos, eles foram achados um dos mais sábios, tá? Lá diante do rei, e foram colocados para assistir perante o rei. E a Daniel ainda foi-lhe concedido a sabedoria e a inteligência em todas as visões e sonhos. Isso ao final do 3º ano. Quando você lê agora, acabou a história, eu vou ler o capítulo 2. O capítulo 2 vai contar a história de Nabucodonosor, um sonho que Nabucodonosor teve. E olha o ano que foi. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho. E aqui vai contar que ele teve um sonho e ele ficou perturbado porque ninguém interpretava o sonho dele. E eles tiveram que chamar Daniel, porque eles ainda não sabiam que Daniel interpretava sonhos. Ele ainda não conhecia Daniel. O que é isso? O que eu vejo aqui? No capítulo 1, o escritor fez um resumo dos 3 primeiros anos.
E no capítulo 2, ele vai contar um detalhe, ele vai dar uma explicação de alguma coisa que aconteceu dentro daqueles 3 anos do capítulo 1. Tá? Então, quando você lê, isso é muito comum de acontecer. Gênesis capítulo 1 todinho e o capítulo 2, você vai ver que o capítulo 1 tem um resumo da criação do homem, nós vamos chegar lá, e o capítulo 2 já tem uma explicação do que acontece no capítulo 1. Da mesma forma, essa técnica, esse costume judaico, ele vai ser aplicado aqui. Então, quando você vê aqui, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1. Aí, ele é como se fosse Daniel contando os 3 anos. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vai falar assim, mas a terra e a terra é o Vav. Esse Vav aqui, ele é um Vav consecutivo. Mas consecutivo em que sentido? De explicação do versículo anterior. Tá? Ele não vai ser o consecutivo no sentido de, olha, lembra do exemplo da aula passada? Eu fui na mercearia e eu comprei um biscoito, uma bala, um salgadinho e um pão. Não, ele vai ser consecutivo numa forma que eu vou estar explicando algum detalhe. É como se estivesse falando assim, olha, fui na mercearia e comprei biscoito, bala, salgadinho e pão. E encontrei um colega meu ali. Entende? Eu posso ter encontrado meu colega antes de eu comprar ou depois que eu comprei. O fato é que eu encontrei o meu colega enquanto eu estava na mercearia. Ou eu posso falar assim, olha, eu fui na mercearia e comprei cereais. Aí embaixo coloca assim, eu comprei um trigo para poder fazer alguma coisa e não deu certo, eu joguei meu dinheiro fora. Ou seja, onde que eu comprei o trigo? Na mercearia que eu fui. Tá? Então, essa questão do trigo que eu comprei não deu certo para fazer o que eu queria, joguei meu dinheiro fora, é um detalhe dentro da história do que eu fiz lá. Tá? Então, esse Vav, ele é um Vav consecutivo no sentido seguinte, que ele está explicando algo que aconteceu no versículo anterior. Então, eu não posso querer falar que isso daqui é um Vav disjuntivo que está dando uma ideia de interromper e começar, porque senão eu vou ter que fazer isso com toda a Bíblia. Porque em vários momentos a Bíblia ela vai fazer isso, ela mostrou para mim que é o estilo judaico de escrever. Em vários momentos da palavra de Deus, ela vai ter o resumo e depois ela vai ter contando os detalhes. Então eu mostrei para você aqui, tem Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2. Daniel capítulo 1 e Daniel capítulo 2, tá? E se eu parar para pensar aqui, eu vou lembrar outros momentos que isso vai acontecer na Bíblia, tá? A palavra de Deus, ela tem muito isso. Ela conta o resumo, depois ela vem explicando os detalhes. Então, se eu entendo que isso está errado, eu vou ter que refazer toda a palavra de Deus. E se eu for refazer a palavra de Deus, eu vou dizer que Daniel, aqui no caso, é mentiroso. Por quê? Porque no final de Daniel, capítulo 1, o rei Nabucodonosor, ele já tinha o colocado diante dele. Não é isso? Aqui, olha, versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem o chefe dos eunucos, trouxe na presença de Nabucodonosor, então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Como que agora no capítulo 2, o rei não sabia quem que era Daniel? O rei não sabia que Daniel interpretava sonhos. Isso é uma prova mostrando que era a forma de se contar a história. Eu resumi a história, depois lá na frente te conto um detalhe dessa história. Então o Vav aqui, ele é um Vav consecutivo sim, no sentido que ele está contando um detalhe do versículo anterior. Então quando você lê aqui, olha, Ve-haaretz, Hayetá Tohu Vavohu, está falando assim, olha, Deus criou os céus e a terra. E essa terra, agora eu vou contar um detalhe dela, ela era sem forma e vazia.
Entenderam? É isso que está falando aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ah, mas deixa eu te contar um detalhe aqui. A terra que Deus criou, ela era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante, tá? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo, né? Então é isso. O primeiro ponto já cai por terra. Vamos ver o segundo ponto aqui, que eles falaram, né? No segundo ponto aqui, o que ele alega é isso aqui, olha, que Hayatá deveria ser traduzido como tornou-se. Esse segundo ponto, automaticamente ele vai cair. Por quê? Quanto ao tornou-se, este verbo até pode entrar realmente, mas com base na gramática hebraica, por causa do vav ser um vav consecutivo, né, que está presente ali, não é possível traduzir a palavra por Hayatá, por tornou-se, sim por era, né? Ou seja, quando eu entendo então que esse vav é consecutivo, Verhaaretz, aqui ele é uma continuação, ou seja, eu estou explicando alguma coisa, continuação por quê? Eu continuo a história, só que eu estou explicando alguma coisa lá de dentro. Então não tem como eu falar que Hayatá tornou-se, porque eu acabei de falar que criou. Eu acabei de falar que Deus criou tudo a partir do nada. Então, se ele criou a partir do nada, eu continuo contando essa história, Hayatá não pode entrar aqui como um tornou-se. Porque para tornar, o vav deveria ser disjuntivo, realmente, para começar uma outra história. Mas se a história não começou, eu continuo a mesma história, então Hayatá realmente, e muito bem, ele é traduzido por era. Né? Então, por isso que eu falei que a Bíblia estava, né? Também dá o mesmo sentido, muda um pouquinho, mas Hayatá realmente era. Ou seja, Deus ele criou a terra. Ah, mas a terra era sem forma e vazia. Era a forma que eles tinham de contar uma história. Qual que é o próximo argumento? O próximo argumento que ele usa é esse aqui, olha. Tohu vavohu. Ele diz assim, olha, que o termo sem forma e vazio é uma degeneração da criação. Portanto, Gênesis versículo 1, capítulo 1, versículo 2, fala da recriação. Né? Então nós vamos ver aqui que é o seguinte, até deixei ele separado, tornou-se sem forma e vazio, a frase original é tohu vavohu, que significa desperdício, tá? Tohu vavohu, ele traz a ideia de lugar inabitado, lugar desértico, lugar sem nada, tá? Vamos ver alguns textos aqui na Bíblia onde aparece esse mesmo termo, né? Tohu vavohu. Vamos ver lá. Isaías, capítulo 45, versículo 8. Olha para você ver que você vai conseguir entender isso daí. Isaías 45, versículo 8. Aqui, olha. Destilai os céus, dessas alturas e as nuvens choram justiça. Abram-se a terra e produza a salvação e juntamente com ela brote justiça. Não é esse versículo. 18, né? Eu estou lendo versículo 8. Aqui, ó, aqui sim. Eu não ia editar isso aqui, mas não vou editar, tá? Para você entender, ver como que é legal você pesquisar a palavra de Deus. Nós temos que aprender a ler mais a palavra de Deus, né? Então, às vezes acontece isso. Pode ser que a gente põe uma... No caso aqui, eu li errado, mas poderia ser que eu coloquei alguma informação errada. Aí, na hora que fosse consultar aqui, poderia não bater, mas eu ia continuar lendo, ver se estava aqui próximo. Ou às vezes um versículo eu conhecia, né? Então, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra. O Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não
a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Tá? Olha só como que está essa... Vou mostrar para você essa palavra no hebraico, no original hebraico. Eu poderia ter tirado aqui antes, só que eu não lembrei de tirar. Então eu vou fazer aqui para você ver, ó, como que eu pego essas informações. Então, você entra nesse site aqui, ó hebraico.pro.br, tá vendo? Aí aqui, ó, nessa parte de procurar, você pode digitar, vamos ver se aqui tem várias barras que faz muita propaganda, esse site é excelente, tá? Eu acho que é essa daqui, ó. Vamos procurar aqui. Aqui, ó, Gênesis, eu vou procurar qual livro? Vou procurar o livro de Isaías, ó. Isaías, aí você vai lá, o capítulo 45, versículo 18. Então vamos achar aqui lá embaixo. 15, 18, tá aqui. Então eu vou compartilhar aqui, para poder aumentar, se você colocar lá, ó, 45, 18, tá vendo? Pronto. Olha só. Olha a palavra aqui, olha. Então tá aqui, olha. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e que formou a terra. Eu enchi aqui, então vamos para esse mesmo. Que, assim diz o Senhor, que tem criado os céus e formou a terra. E a fez, ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor. Então esse não a criou vazia, na minha Bíblia aqui, ó, eu li que não a criou para ser um caos, não é isso? Vamos ler lá de novo. Porque Deus criou os céus e a terra, Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos. O caos aqui tá por vazio. Olha a palavrinha dela aqui, olha. Aqui, ó, tohu. Tá vendo? Tohu. Tohu aqui é vazio. Aqui é até melhor porque tá vazio, olha. Tohu, né? Vazio. Então, tohu, para ser vazia, né? Então, tohu aqui vazia. Olha como que tá aqui na nossa versão aqui. Vamos achar lá tohu, tá vendo? Tohu. Então, esse tohu aqui é o que se traduz por vazio, ou que se traduz por caos, né? E aqui nós temos aqui, olha, tohu vavohu, que foi traduzido para nós sem forma e vazio. Então, tohu vavohu, sem forma e vazio, né? Então, esse vazio aqui, Deus falou assim, olha, Deus não criou a terra para ser um vazio. Deus não criou a terra para ser desabitada. É isso que está falando aqui, olha. Ó, porque porque assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra. Ó, Deus criou os céus e a terra. Deus que formou a terra e que a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos. Ele não a criou para ser desabitada, para ser vazia. Deus não criou a terra para ser vazia. Por quê? Deus criou ela com um propósito. Mas, ou seja, nada me exclui aqui de que então, quando ele criou ela, ela estava vazia. Mas o texto diz
A terra ficou vazia no início? Ficou. Mas Deus não criou ela para ser vazia, criou ela para ser habitada. Então, tohu vavohu, sem forma e vazio, significa isso, vazio, sem nada. Não quer dizer, como eles colocaram lá, que era uma regeneração, uma degradação do que foi feito, uma destruição. Não, é vazio, né? É vazio. Aqui, olha, você for entender o tohu aqui, você não vai conseguir ler tohu aqui da forma que eles têm colocado. Imagina. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra, o Deus que formou a terra, o Deus que a estabeleceu, que não a criou para ser regenerada. Não, Deus não a criou para que ela fosse destruída e reformada. Fica meio sem lógica isso aqui. Então Deus está falando aqui, ó, Deus realmente não criou para ser vazia. Outro versículo lá, vamos lá. Jeremias, capítulo 4, versículo 23. Vamos lá. Jeremias, para cá. Capítulo 4, versículo 23. Olhei para a terra. Agora você vai entender melhor. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, e para os céus, e não tinham luz. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, e para os céus, e não tinham luz. Vamos ver isso aqui lá no hebraico, como é que tá? Vamos ver se a gente acha mais rápido dessa vez. Outra vez eu apanhei e poder achar aqui. Ó, você vem aqui no início, ó, livros da Bíblia, você clica aqui. Eu vou procurar aqui, ó, livros da Bíblia. Eu vou procurar Jeremias. Jeremias, capítulo 4, versículo 23. 23? Vamos descer bastante. Eu sei que vai estar lá embaixo. Descer demais. Aqui, ó. Versículo 23. Vou compartilhar para poder encher a tela. Pronto. Olha que legal. Observei a terra, e eis que ela estava assolada e vazia, ou, na minha versão, sem forma e vazia, e os céus e não tinham luz. Vamos ver como é que está aqui? Vamos ver como é que está aqui? Aqui, ó. Vavorro. Tá vendo? Vavorro. Então, aqui, olha. Estava assolado. Esse assolado aqui vavorro, é sem forma ou assolado. E aqui, olha, verine torru, está traduzido como vazio. Tá? Ó, o torru, vavorro. Consegue perceber que está a mesma palavra? Ó? Torru, vavorro. Ou seja, assolada e vazio. Se eu pegar a minha versão, está sem forma e vazio. Eu olhei para a terra e a terra não tinha nada. E eu olhei para o céu e também não tinha luz. Tá? Sem nada. É isso que está mostrando para nós aqui. Pronto, continuando aqui. Então eu vejo por esses versículos, dessa forma, era sem forma e vazio, porque a terra estava vazia mesmo, estava sem nada. Ela ainda não havia sido construído nada nela. Às vezes nós ficamos muito preocupados em enxergar muita coisa no texto que o texto não quer dizer. O texto aqui, quando está lá no original, torru vavorro, ele está simplesmente falando, a terra estava vazia. Só isso. A terra não tinha nada. Pronto. Era só isso que o texto realmente queria dizer para nós. Né? Então, esse irmão entendeu que o texto estava querendo dizer um tanto de enigma, que na verdade não é. Tá? E isso eu estou falando com muita propriedade, que hoje são poucas as pessoas que acreditam nisso. Tá? Muito poucos hoje que vão
dá ideia para essa crença. Mas aqui eu vou trazer alguns outros argumentos para vocês. Alguns outros argumentos. Primeiro argumento que eu vou trazer. Primeira coisa é o silêncio bíblico. Tá? É o silêncio bíblico. Por quê? Porque se a Terra ela foi criada há milhões de anos, se existiu tanta coisa antes da Terra, tanta coisa antes de Adão, né? Por que a Bíblia ela nunca falou sobre isso? Por que a Bíblia ela mantém um silêncio sobre isso? Por aí eu já vejo que essa teoria está errada. O outro ponto é que, olha, que quando Deus ele começa a criar todas as coisas, né? Olha como que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus que tudo era bom. Deus ele vai criando as coisas no primeiro dia, no segundo, no terceiro, e Deus sempre vai colocando assim, olha, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom, e viu Deus que tudo era bom. Olha o versículo 31 que está assim, olha, viu Deus que tudo era bom. Quer dizer, se a terra já havia sido criada, olha só, se a terra já havia sido criada, se a terra já havia sido povoada, se as pessoas que estavam aqui se rebelaram contra Deus, se as pessoas que estavam aqui morreram e viraram demônios, né? Se os dinossauros que estavam aqui foram extintos, se tudo isso aconteceu aqui já na Terra, então Deus ele não ia olhar para tudo que estava aqui e falar que tudo era muito bom, porque não era muito bom, nem tudo era muito bom, porque o pecado já havia passado. Então percebe que isso é incoerente com o restante da palavra de Deus? Porque se isso já havia existido, Deus não ia falar tudo era muito bom. E alguns falam assim, não, irmão, mas aqui, olha, o texto está falando do primeiro dia, do que Deus criou naquele dia. Mas esse versículo original não te dá a ideia de que esse tudo aqui era específico para aquilo. Dá a ideia seguinte, de que tudo que existia era muito bom. Tá? Deus ele avaliou tudo ali. E Deus ele conclui, olha, tudo é muito bom. Tudo que tem, tudo que existe até agora é muito bom. Tá? Não é o que ele fez naquele dia ou na recriação. Não existe isso. Ou seja, ele faz um apanhado. O original mostra o seguinte, que ele fala no geral. Ó, viu Deus que tudo era muito bom. Outro argumento. Em Romanos 5:12, vamos ler lá? Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Eu abrindo 3, né? Capítulo 5, versículo 12 ao 14. Leia comigo aí, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, olha esse detalhe, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que Paulo está falando aqui, inspirado por Deus? Que assim como por um só homem o pecado entrou, ou seja, o pecado ele entrou no mundo através de Adão. Então, muita gente fala assim, não, mas o pecado não chega no mundo através de Adão, porque nós lemos lá em Apocalipse que Lúcifer pecou. Sim, Lúcifer pecou. Satanás pecou. Ele quis ser igual a Deus. Ele foi o primeiro, ele foi o pai de todos, né? Mas o que Paulo está falando aqui? Que o pecado no planeta Terra, ele entrou através de Adão. Adão foi o primeiro.
A palavra diz que o pecado no mundo, ele entra através de Adão. Ah, mas não foi através de Eva? Foi através do casal, né? Foi através do casal. Porque quando Adão come o fruto, o pecado, ele entra 100%, né? Se Adão não tivesse comido do fruto, tá? Se Adão não tivesse comido o fruto, a humanidade não estaria passando pelo que passa hoje. Porque quando a Eva come do fruto, uma parte da humanidade, a gente vai falar sobre isso mais à frente, come. Mas provavelmente alguma coisa poderia ser feita. Porém, quando Adão comeu, Adão ele fecha o ciclo, né? A humanidade 100% pecou. Então, por isso que o texto diz aqui que o pecado entrou através de Adão, por causa de Adão. Tá? Por causa de Adão. Então, o pecado, ele entra no mundo através de Adão. Então, se realmente existiu essa teoria da brecha, e existiu esses seres que moraram aqui, que viveram aqui, que pecaram contra o Senhor e tudo, então o texto aqui é mentiroso, porque então, na verdade, a terra já conheceu o pecado. A terra, então, já conhecia o pecado antes de Adão, né? Então, nós entendemos aqui que, mais uma vez, isso aqui joga a teoria por terra. E outro detalhe aqui, ó. Entretanto, reinou a morte desde Adão, ou seja, a morte iniciou em Adão. O texto não fala que ninguém morreu antes de Adão. Fala que uma criatura morreu, mas depois do pecado de Adão, que foi o cordeiro. Um animal, melhor dizendo, né? O texto fala que um animal morreu, mas esse animal morreu depois de Adão, por causa do pecado de Adão. O texto não fala que antes, na verdade o texto é veemente, olha, através de Adão que começou a morte. A morte começou aqui, ó, em Adão. Então, se houve tanta morte, se os dinossauros morreram, né? Os dinossauros foram extintos há 65 milhões. Oi, Renato, não existe dinossauro? Não é isso que eu estou falando. Os ossos estão aí, a paleontologia está aí para poder mostrar para nós, né? Sobre os dinossauros. Está tudo aí. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Aliás, tá? Aliás, talvez na próxima aula nós vamos gravar uma aula e eu vou fazer um comentário para vocês sobre os dinossauros, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos qual que é a nossa visão, ou pelo menos a minha visão acerca dos dinossauros, como que isso aconteceu, tá bom? Mas não é isso que a Bíblia aqui está dizendo. Ela não está falando que antes de Adão teve qualquer tipo de morte, né? Perdão, e isso nos prova, então, que esse argumento não tinha nada a ver, tá? Então, eu acredito que, com isso daqui, isso comprovado, não tem como nós levarmos a sério essas teorias, porque ou eu acredito na teoria da brecha, ou eu acredito no restante da Bíblia. As duas não dá. Ah, mas e os dinossauros? Eu vou procurar conforme a palavra de Deus, o que eu posso entender acerca disso. Mas o que eu não posso é entender que, para poder encaixar algumas ciências, eu vou desmentir o que a Bíblia está... Ou vou mentir, falar que é mentira o que a Bíblia está falando comigo, né? Isso é muito sério. Mas vamos continuar nosso estudo de Gênesis aqui, já preparando para fechar, e na próxima aula nós vamos falar isso, tá? Quando você abre lá Isaías 45, 18, vamos abrir lá de novo, que agora eu quero ler com vocês esse texto de Isaías 45, 18, mas para a gente poder analisar outro detalhe. Fechamos aqui a teoria da brecha, tá? Então vamos analisar outro detalhe aqui em Isaías 45, versículo 18. Olha só, diz assim: porque
assim diz o Senhor, que criou os céus e o Deus que formou a terra, que não a fez que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Então, quando você volta aqui agora para Gênesis, capítulo 1, o que você vai encontrar aqui? Você vai ver que Deus ele cria, primeiro lá no versículo 2, a terra sem forma e vazia, certo? Quando Deus ele usa suas palavras, e nós já aprendemos foi através de Jesus, não é isso? Nós não lemos lá em Provérbios que Jesus foi o seu arquiteto, nós não lemos lá em João também que no princípio era o verbo é a ação, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós sabemos que Deus Pai, dando a sua ordem através do Filho, que a executou, ele criou a terra vazia. Ele criou a terra sem forma, ou seja, ele criou a terra desabitada, vazia. Só que Isaías diz que ele não criou ela para ser desabitada. Então ele vai começar a habitar a terra. Então nós vamos vendo aqui que ele vai trazendo a formação das coisas e ao mesmo tempo ele vai trazendo o preenchimento daquilo que ele vai formando. Então, lê comigo aqui, olha. No versículo 3, você vai ler que no primeiro dia está assim, olha. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, no primeiro dia, Deus cria a luz. No quarto dia, Deus cria os luminares. Então, Deus, ele fez a luz. E no quarto dia, Deus preencheu com os luminares, iluminando a nossa terra e todo o universo. No segundo dia, Deus ele faz a separação dos céus e entre águas e águas. E no quinto dia, ele pega e povoa os céus, ele povoa também, né, a água, os seres aqui, olha. Ele povoa os céus e povoa a terra. No quinto dia. Vamos ler lá, quinto dia aqui, ó. Aqui, ó, disse, versículo 20. Disse também Deus, povoem as águas de enxames de seres viventes, voem no céu, ou voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus, pois criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Ou seja, então no segundo dia ele cria os céus e ele vai criar as águas, né? A separação, melhor dizendo, entre águas e águas. Só que no quinto dia ele vai povoar isso aí. Ele vai criar as aves para estar voando e ele vai criar também a população marinha que vai estar habitando as águas. No terceiro dia, Deus cria a terra seca e a vegetação. Ele vai criar a vegetação sobre a terra. Mas no sexto dia, ele vai colocar naquela vegetação, naquela terra que ele criou, o quê? Os seres viventes, os animais e o homem também. Olha que interessante. Aí no versículo, em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, está a conclusão disso aí. Olha que lindo que é isso aí, olha. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Mas vamos ler a partir do versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado tudo, no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador que fizera. Sabe o que é isso aqui, o descanso? No original, o Shabat, né? Não significa descansar. Não significa aqui
que Deus cansou. O nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso. O nosso Deus, ele é um Deus eterno. O nosso Deus, ele é um Deus que tem todo o poder. O nosso Deus não se cansa, não se fadiga. O nosso Deus não se desanima, né? Então, quando a palavra diz que Deus descansou, não é no sentido que ele ficou cansado e ele parou e falou assim, nossa, 6 dias criando o universo. Não, o nosso Deus não se cansa. Tem um versículo, né? Eu não sei se eu lembro onde está esse versículo, que diz que Deus não se cansa. Mas tem esse, procura aí, né? Para você achar. Deus não se cansa, não se fatiga. Mas quando diz que Deus ele descansou, tem um sentido de ele parou de fazer. O primeiro sentido, porque não tinha mais nada para ser feito. E quando ele para de fazer, Deus ele contemplou a sua obra. Então o sétimo dia, o sábado, o sentido do sábado aqui, o sentido do descanso é que Deus ele contemplou a sua obra. Olha que bonito, né? Deus ele parou para admirar, para curtir aquilo que ele tinha feito. Bonito, né? Deus ele curtiu a sua criação. Deus ele parou para ver a beleza daquilo que ele havia criado. E a palavra diz assim, volta lá, ó. E descansou Deus nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus ele abençoou esse dia e o santificou, porque nele ele descansou, nele ele contemplou toda a obra que ele tinha feito. Olha que interessante. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que não precisa de nada, o nosso Deus que não tem falta de nada, o nosso Deus que tem tudo em suas mãos, o nosso Deus que os céus e a terra estão à mercê dele. O nosso Deus, ele tem prazer em parar e admirar, em curtir aquilo que ele fez, em contemplar aquilo que ele criou. E às vezes nós, como meros humanos, né, que não temos capacidade de criar nada, não temos poder para criar nada, precisamos de Deus para tudo. Deus mesmo assim nos contempla lá de cima, está nos abençoando todos os dias. Deus está derramando as bênçãos dele em cada ponto da nossa vida. E às vezes nós não conseguimos parar um dia para contemplar, para curtir aquilo que Deus tem feito por nós. O nosso Deus, que não precisa que ninguém faça nada por ele, parou e contemplou e se admirou com o que ele tinha feito. Nós, que somos meros mortais, que recebemos de graça, sem merecer, o milagre de Deus, às vezes não temos tempo para parar e curtir, e admirar, e contemplar aquilo que Deus tem nos dado. Não é verdade? Porque a nossa mente é tão cheia de coisa e correria e preocupação. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ajudar A, eu tenho que ajudar B, eu tenho que ajudar a família de fulano, eu tenho que ajudar a família de Beltrano. E às vezes eu coloco tanta preocupação, tanta correria, que no momento em que eu estou desfrutando algo que Deus me deu, ao mesmo tempo eu já estou preocupado com coisas no futuro. E muitas vezes eu estou sentado na minha cozinha, sentado na minha mesa, que Deus providenciou para mim, né? Às vezes eu era pequeno, eu sonhava em ter uma cozinha minha, em ter uma mesa bonita, com um jogo de jantar, né? Um jogo de... às vezes para você é uma coisa boa, mas quando você era pequeno, você sonhava em ter um aparelho de jantar para você, sabe? Uma mesa que fosse sua, que você pudesse sentar, né?
e comer. Um dia eu vou ter uma casa, eu vou ter uma mesa, e eu vou sentar com a minha família, e eu vou estar participando da refeição com a minha família. Às vezes hoje, você está sentado na sua cozinha, está sentado na mesa que Deus te deu, está usando um jogo de jantar que Deus te deu, está comendo, às vezes é um brigado aqui, mas está sentado ali comendo com você a sua família que Deus te deu. Mas ao invés de você fazer igual Deus, curtir, contemplar aquilo e agradecer, Deus, obrigado, porque eu imaginei isso e hoje eu tenho. Sabe o que nós fazemos? Você senta ali e começa a reclamar da vida. Xingar, brigar, lembrar de como foi ruim o seu dia hoje, sabe? De como o trânsito estava difícil para você nesse dia, de como você perdeu horas no meio do caminho tentando resolver uma coisa e outra, e a fila estava tão grande, você ficou naquela fila no sol quente reclamando. Esqueceu de ver que se você hoje tem alguma coisa, é porque Deus te deu. Que mensagem bonita, né? Eu e você, nós não precisamos guardar o sábado que Deus santificou aqui. Mas eu preciso guardar o significado do sábado dentro do meu coração. Como que eu faço isso? É lembrando, é parando para contemplar e ser grato a Deus por aquilo que Ele me fez. Porque ao contrário de Deus, Deus tinha o Bará, não é isso que nós vemos lá? Bereshit bara Elohim. Bará é um verbo específico para Deus, criar a partir do nada. Eu não tenho capacidade de criar a partir do nada. Eu sou um ser humano. A minha criação é a partir de uma matéria-prima. Eu preciso pensar, nosso Deus não pensa, nosso Deus sabe. Eu preciso projetar, nosso Deus não precisa de projetar nada, nosso Deus, Ele já faz. Mas quando eu consigo projetar e fazer, é porque eu preciso da matéria-prima, e para mim fazer essa matéria-prima, eu preciso ter condições. E quem me dá essas condições é Deus. A minha vida, a minha saúde, o meu lar, o meu emprego, tudo é dado por Deus. Ah, mas é pela minha condição, é porque hoje eu tenho uma inteligência, eu corri atrás, eu estudei, eu consegui me formar, mas quem te deu inteligência? Quem te deu um autocontrole, né? Quem te deu mansidão, domínio próprio, para você conseguir controlar seus sentimentos e estudar, para você conseguir controlar as coisas e manter o foco nos estudos, para você ser um bom administrador? Quem te deu isso, senão o nosso Deus? Então, independente do que você pensar, você vai chegar em uma conclusão. O nosso Deus, Ele fez tudo por mim. E esse Deus, que é o Todo-Poderoso, no dia 7º, depois dele criar tudo, ele parou para curtir a sua criação. E por que eu, que tenho ganhado dele, não tenho parado para curtir? Que mensagem bonita, né? Que Deus te abençoe. E na próxima aula, nós vamos continuar ainda falando desses primeiros versículos. Tá vendo como que é importante você estudar a palavra de Deus? Não sei se na próxima aula eu vou ouvir falar sobre os dinossauros para vocês. Eu tenho que ver, eu já fiz um cronogramazinho, né? Então eu vou ver o que está lá no meu cronograma. Talvez eu já vim falando sobre os dinossauros. Mas vamos dar continuidade onde nós paramos aí, tá? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.